O primeiro protótipo da urna eletrônica, que tem mais de 25 anos, já nasceu com a preocupação da acessibilidade. O Braille, por exemplo, sempre esteve disponível nas teclas. O TSE tem se aprimorado a cada nova eleição para chegar em todos os públicos. Inclusive, as campanhas eleitorais têm regras rigorosas para que a informação seja acessível, com libras e audiodescrição obrigatórios. É sobre a acessibilidade nas eleições de 2022 que vamos conversar agora com o chefe de cartório eleitoral, Edson Borowski. Olha, esse é um tema muito interessante e foi uma sugestão do conjunto aqui da Escola do Legislativo para nós trazermos para a discussão, e é sempre importante, nós não podemos esquecer desse público, principalmente em períodos eleitorais. A Justiça Eleitoral tem feito um esforço nos últimos 20 anos para atender a esse público. Esse público efetivamente sempre teve muita dificuldade em comparecer ao local de votação. Na urna eletrônica, várias alterações foram efetuadas para que esse sistema fique mais acessível. Para as eleições de 2022, por exemplo, na tela em que o eleitor for votar, haverá uma intérprete com a linguagem de Libras. Portanto, há a possibilidade de aumentar essa acessibilidade. A própria tecla da urna eletrônica, ela já foi preparada desde a implantação do primeiro protótipo da urna eletrônica com os números em braille, com a leitura em braille. Então, o eleitor cego que lê em braille, ele teria mais facilidade de utilizar a urna eletrônica. Além disso, o eleitor cego, ele também pode solicitar ao mesário a disponibilização de um fone de ouvido, porque a urna tem entrada para fone de ouvido, ela vai descrever todos os passos em que o eleitor está, inclusive dizendo o nome e o cargo do candidato em que ele está votando. Mas um detalhe, não é permitido que o próprio eleitor ou eleitora deficiente visual leve o seu equipamento. Os equipamentos, o fone de ouvido, será disponibilizado em cada sessão eleitoral, basta solicitar ao mesário ou mesária. O eleitor portador de deficiência tem prioridade no momento do voto e essa prioridade é extensiva ao acompanhante. Claro que o acompanhante tem que estar junto com o deficiente visual. E uma questão que sempre foi um pouco polêmica até, e que nos períodos eleitorais nós nos dedicamos a esclarecer, é que o deficiente, o eleitor ou eleitora deficiente, com qualquer deficiência, tanto visual, até mesmo de locomoção, ele tem o direito de solicitar um acompanhante. Então, ele pode estar acompanhado na sessão eleitoral por alguém de sua confiança. No entanto, essa pessoa que acompanhará o eleitor deverá se identificar na sessão eleitoral e estará consignado na ata da sessão eleitoral o nome e o título de eleitor do acompanhante. Isso tudo é para evitar a fraude, para evitar que um eleitor deficiente compareça e alguém que não é da sua confiança ou alguém que queira ludibriá-lo vote por ele. Então, ele pode acompanhar o eleitor com deficiência, mas é ele, o eleitor portador de deficiência, que é autônomo e que define em quem vai votar. Bom, tudo isso que nós falamos até agora, é importante destacar que esse eleitora com deficiência, ele precisa ter o título apto. Então, esse eleitor ele se equipara a qualquer outro cidadão que constituiu o seu título de eleitor, que fez a sua inscrição eleitoral. E também há uma janela temporária, que nós chamamos, que esses eleitores, porventura, identifica no seu tradicional local de votação, lá onde ele tem o título de eleitor cadastrado, que não tem alguma acessibilidade ou que não é um ambiente propício para ele votar, que permita que ele vote com tranquilidade, ele pode pedir entre 18 de julho até 18 de agosto uma transferência temporária para essas eleições de 2022 para um outro local que ele saiba, então, que tem acessibilidade. E entrando no assunto dos locais de votação, a Justiça Eleitoral tem feito um esforço de conversa com todos os locais de votação, porque nós sabemos, em regra, a votação ocorre em escolas, em salão de igreja, em espaços públicos que se adaptam ao longo do tempo a uma nova realidade para a acessibilidade. Então, essas dificuldades
em relação à estrutura dos prédios são conhecidas da Justiça Eleitoral e esse eleitor tem, nesta janela, então, a possibilidade de solicitar uma troca desse local de votação. Além disso, há toda uma orientação da localização das sessões em térreo, que não tenha escada, que não tenha obstáculos para o exercício do voto. Alguns dados importantes sobre eleitores: em 2020 nós tínhamos 1.157.000 eleitores que informaram para a Justiça Eleitoral algum tipo de deficiência. Destes, 416.000 tinham dificuldade de locomoção, tinha deficiência de locomoção, ou seja, são cadeirantes que precisam de um espaço adequado para chegar livremente e autonomamente até a sessão eleitoral. 154.000 tinham alguma deficiência visual e 84.000 deficiência auditiva. Portanto, esses eleitores indicaram previamente à Justiça Eleitoral e nesses locais de votação é feito todo um trabalho para recebê-los. E, por fim, na propaganda eleitoral, a legislação obriga que as campanhas eleitorais no programa de TV tenha audiodescrição e também a linguagem brasileira de sinais, seja Libras. Então, qualquer programa eleitoral na TV, tanto no programa em rede quanto nas próprias inserções, aquelas que são de 30 segundos, durante a programação, é obrigatório que o partido e os candidatos cumpram a legislação que define audiodescrição, linguagem brasileira de sinais. Nós precisamos continuar esse trabalho para que cada vez mais a gente possa ter eleitores com qualquer condição, com deficiência ou sem, exercendo o direito ao voto, porque votar é um ato de cidadania. Você viu que é possível fazer transferência de local de sessão para poder ter o direito à acessibilidade e garantir o voto? Bacana, né? O direito ao voto é um direito de todos e de todas. A gente vai encerrando este módulo, mas já te adiantamos que o último da série já está sendo preparado para você. Vamos nos dedicar a falar sobre o voto consciente. A gente super te espera. Até lá, nosso voto, nossa voz.